Finalmente eu li 100 Anos de Solidão do Gabo. Eu tô aqui para exaltar o poder de um bom livro lido. Um livro que você tem que se dedicar a ele, você tem que ter esse momento com você para poder ler esse livro. 100 Anos de Solidão é um clássico da literatura mundial e também aqui da América Latina, que por si só já desperta o interesse de muita gente de ler. Mas vamos falar a verdade, que toda vez que você fala que você quer ler 100 Anos de Solidão, sempre tem alguém falando, é uma leitura muito difícil, ler com um mapa da árvore genealógica dos personagens juntos. E sim, por anos e anos e anos e anos eu tive vontade de ler esse livro, mas eu também tinha um certo receio, eu tinha muito medo, porque se as pessoas que eu conheço e que eu admiro falavam que era tão difícil de ler, será que eu ia conseguir? E, cara, foi muito bem. E, por incrível que pareça, eu só precisei, em uma vez, no livro todo, tirar uma dúvida com relação à filiação que estava na árvore genealógica. E depois, pensando sobre isso, eu decidi fazer esse vídeo breve para explicar para vocês um pouquinho do que é os 100 Anos de Solidão, embora existam por aí milhares de pessoas que falam sobre ele com muito mais habilidade do que eu, mas o meu objetivo aqui é compartilhar com você essa minha experiência para que você também tire aí os seus 100 Anos de Solidão da prateleira ou qualquer outro livro que você queira ler e leia. É isso, leia. Primeiro que a gente tem que ler aquilo que a gente quer ler. Isso é um passo muito importante. É claro que nem sempre a gente consegue, né? Principalmente quem trabalha com isso, quem está em período escolar, quem está fazendo faculdade e tudo mais. Entendo. Realmente, 100 Anos de Solidão, ele é um livro um tanto quanto denso na forma de linguagem. Ele não é um livro truncado, com frases simples. Ele tem períodos que são bem extensos, todos com bastante vírgula, porque é o pensamento, né, do personagem, a aproximação com aquele universo. Porém, se você estiver com uma bebida do seu lado, sem o celular do lado, sem a televisão ligada e você somente ler, você vai sim conseguir entender. Ele é uma obra de realismo mágico. Para quem não entende o que é realismo mágico, são obras que falam sobre realidades. Ele é considerado também uma espécie de romance histórico, porque fala bastante da história da Colômbia, fala bastante da história da Colômbia e da América Latina, mas não de uma maneira tão anacrônica e lógica. Tem muita poesia aqui dentro, mas o que mais chama atenção no realismo mágico e também nessa obra é que absurdos e coisas mágicas acontecem o tempo todo e para aqueles personagens aquilo é normal. Então, por exemplo, em determinado momento nessa história tem uma passagem lindíssima e que eu fiquei muito emocionada lendo, que chove flores amarelas do céu. E é lindo. Eu não vou falar aqui em que momento que acontece, mas se você leu, se você leu, você sabe do que eu tô falando. É uma passagem muito bonita. Entre outras coisas que acontecem, e para aquele público é algo normal. Não é preciso ler um livro desse pensando no peso, né, de um prêmio Nobel de literatura ou na seriedade da obra. O meu convite aqui é que você pegue o livro, esse ou algum outro livro, e se dedique apenas a ler. Isso é uma experiência muito incrível e que conecta a gente com coisas boas, porque é o que eu sempre falo, né? A vida já é curta demais pra gente não fazer aquilo que a gente quer fazer. Então vamos ler aquilo que a gente quer ler. Sobre 100 Anos de Solidão, é a história da família Buendia. Eles saem de uma tribo, um casal junto com outros membros também dessa tribo, eles estão indo em busca do mar e eles fundem a cidade de Macondo, onde ninguém morre. Tudo é muito próspero, tudo dá muito certo e lá eles começam a desenvolver suas tecnologias a partir das chegadas de ciganos. Tem uma figura muito importante nessa obra também, que é o Melquíades, que é um cigano incrível, um personagem muito importante que está do começo ao fim, e ele é, assim, cara, Melquíades, a gente tem muito para falar sobre ele. E os Buendia formam, né, uma família, eles têm filhos, e essa história dos primeiros Buendias e de todos os Buendias que vêm depois, enquanto Macondo continua se desenvolvendo com a chegada do chamado progresso,
né? Entre outras coisas. Então, é uma história que se passa durante 100 anos, a gente acompanha essa família e esse lugarzinho aí que fica na América Latina. Sim, tem uma questão aqui do livro, e é por isso que o pessoal fala da árvore genealógica, que muitos personagens têm o mesmo nome do personagem antigo. Então, tem muitos Aurelianos aqui, tem muitos José Arcádios aqui, então pode ser que em algum momento fique um pouco confuso. Mas, de novo, se você lê, presta atenção nos acontecimentos, vai tudo fluir bem. E eu aconselho muito que você experimente. E devo dizer que esse é o primeiro livro do Gabo que eu leio. Antes dele, eu conheci o Gabo, na verdade, quando eu editei o audiobook Gabo e Mercedes, que é uma obra escrita pelo filho dele, que conta os últimos dias de vida do Gabo e o seu processo de morte, como que o filho dele e a família lidaram com isso. E conhecer o Gabo a partir do filho dele foi uma coisa que me despertou realmente um interesse verdadeiro, um convite vindo aqui de dentro para conhecer as obras do Gabriel Garcia Marques. Então, realmente é muito bom. Eu aconselho que você leia, experimente. Tô falando desse, mas pode ser qualquer livro que você tenha aí na sua estante. Se não funcionou para você, tá tudo bem também. Às vezes não funciona, bora pegar outro, certo? Se interesse, é muito legal. E tem uma série na Netflix, a primeira parte já saiu, provavelmente agora em 2025 sai a segunda parte. Mas isso é papo para podcast, isso é papo para Perdidos na Estante. Então é isso. Leiam livros que vocês querem ler. Leiam com atenção. Eu finalmente li 100 Anos de Solidão e estou muito feliz com isso. Vale muito a pena. Até a próxima.